A gente continuou morando na Rua Alemanha por muitos e muitos anos, por mais de 20 anos. Eu sei que a gente terminou nossos estudos no Externato Santo Antônio e foi só aí, meu pai estava naquela casa durante mais de 20 anos e esse meu tio, que é rico, falou assim pra ele: Cido, o apelido do meu pai era Cido, por que você gosta de morar perto da favela com duas crianças que já estão adolescentes, perto de drogas, perto de lugares feios, nessa rua feia que você viu colocando asfalto? Nessa situação, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca? Você pega o teu dinheiro da aposentadoria, eu te empresto o resto e você compra uma casa em São Caetano do Sul, que é um lugar mais civilizado para vocês morarem, para vocês criarem os seus filhos. Aí meu pai falou: não, eu não preciso do dinheiro. Com o dinheiro meu da aposentadoria, eu vou conseguir comprar a casa sozinho. Ah! Foi aí que meu pai pegou tudo que ele tinha, e comprou a casa em São Caetano do Sul. A casa tá lá até hoje. Ah! Mas foi aquele sonho sonhado, principalmente da minha mãe. Que minha mãe queria uma casa de 3 andares. Uma casa perfeita dos sonhos. Era aquela casa. Tanto que a gente fala de vender, minha mãe fala assim: não. Foi lá que eu me formei. Foi lá que meu irmão se formou. Foi lá que eu descobri que eu tava grávida da Larissa. Foi lá que a gente idealizou morar aqui nos Estados Unidos. Foi lá que eu perdi meu pai. Meu pai morreu em Angola. Mas eu enterrei meu pai em Santo André, onde tudo começou. Onde minha mãe ficou grávida de mim. Meu pai tá enterrado no cemitério Santo André. Foi lá que meus avós ficaram um final de semana em casa, uma semana toda para fazer exames. E um dia depois que eles foram embora, eles foram assassinados em Pinhalzinho. E foi lá nessa casa também que a gente recebeu a notícia. Enfim, essa casa trouxe coisas boas e ruins pra gente. Mas a casa tá lá. Meu pai, quando eu tinha 17 anos, ele já era de classe média, mas a gente continuava morando na Rua Alemanha naquela época. Meu pai comprou um diário do Grande ABC, que era o jornal, né, mais popular do Grande ABC onde a gente morava. E aí, meu pai me fazia todo domingo procurar emprego. Ele falava assim: você não precisa trabalhar agora, mas você vai saber o que é trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Porque além de estudar, eu quero que você trabalhe, para você dar valor e saber
o quanto é duro ganhar o salário, o quanto é duro trabalhar. Fui explorada no primeiro emprego. Eu tinha 18 anos. Recém-motorista nova. Dava aula em 8 escolas. Dava aula de computador. Mas na época aqueles computadores eram aquelas caixas de abelha grandes, sabe? E eu levava aqueles computadores. Eu colocava 8 computadores dentro da van da empresa, né? Na época chamava Computer Tots a empresa. Eu colocava dentro da van 8 computadores. E detalhe, ainda tinha escadas na empresa. Eu tinha que descer e subir aqueles computadores todos os dias para colocar na van. Eu colocava aqueles computadores dentro da van todos os dias e ia para uma escola de manhã e à tarde em outra. Ia numa escola de manhã e à tarde em outra. Durante a semana eu dava aula em 8 escolas. Exatamente, 8 escolas. Eram escolas todas de Santo André, do município do Grande ABC. Tem um aluno que eu nunca vou esquecer. Que ele é o que me dava mais trabalho, gente. Ele é o que me dava mais trabalho. Numa escolinha, eu não lembro o nome, lá de Santa Terezinha. O menininho se chamava Jorginho. O menininho hoje deve ter 25 anos. 20 anos. Não sei. Mas ele me dava um trabalho. Mas um trabalho, ele tacava o mouse. Ele tirava o mouse, que era de fio ainda, ele tacava aquele mouse assim na parede. Ele pegava o computador e balançava. E me dava trabalho. Depois dessa empresa, eu fiquei 1 ano nessa empresa. Eu fui fazer estágio numa empresa chamada Nova Limp, em Santo André. Uma empresa de limpeza, vende produtos de limpeza. Eu fui ser secretária, mas fazia estágio, que eu fazia administração e marketing. Nada a ver, mas fui ser secretária lá. Era o que tinha pra mim, né? Enfim, saí da Computer Tots, fui pra Nova Limp. Da Nova Limp, eu fui pra Volkswagen. Eu fui pra Volkswagen, como meu pai. Meu pai trabalhou lá 30 anos. Meu pai trabalhou na ala 5, na engenharia. Eu fui trabalhar na ala 5 também, fazer estágio na ala 5. Mas o que eu nunca contei pra ninguém, muita gente não sabe, é que depois da Nova Limp, antes de ir pra Volks, eu namorei 6 anos e meio com um rapaz que me abandonou antes de casar. Então eu saí da faculdade. Vendi o carro que eu tinha. Na época eu tinha um Uno. Velho, caindo aos pedaços, mas era meu. Vendi o carro, tranquei a faculdade. Pedi conta da Nova Limp e fui morar em Nova York. Com o dinheiro do carro, que era pouco, mas era o que eu tinha. Morei em Nova York, cara. Comi o pão que o diabo amassou. Fui babá de idosos, fui babá de crianças que me odiavam. Fui empregada doméstica. E não tenho vergonha de falar isso, não. Faria tudo de novo. Mas a minha mãe era recém-descoberta de lúpus. E minha mãe ficou muito mal, nas últimas. E meu pai falava assim, é saudade sua. Volta, porque a sua mãe vai morrer e é culpa sua. Então eu escolhi a minha mãe. Deixei a cidade que eu amava. Deixei Nova York. Escolhi minha mãe. Minha mãe tá aqui comigo hoje. Meu pai não.
Aí eu voltei, minha mãe ficou bem, retornei pra faculdade. Retornei pra minha vida. Trouxe o dinheiro do meu carro de volta, comprei outro Uno. Outro Uno velhinho. E a gente já tava em São Caetano. Conheci o pai dos meus filhos. Fiquei grávida da Larissa logo em seguida, depois logo do Felipe. Casei grávida da Larissa. Eu lembro que meu pai, antes de eu entrar na igreja, tava bêbado. Aí ele falou assim pra mim, brincando, falando sério, a gente nunca sabe numa pessoa bêbada, né? Eu lembro que meu pai falou assim pra mim, olhou nos meus olhos e falou, dá tempo ainda pra você correr grávida, voltar pra Nova York, ter seu filho lá e não casar. Porra, por que eu não ouvi ele? Entrei na igreja e casei. Tive meus filhos no Brasil, Larissa e o Felipe. Eles têm 2 anos de diferença um do outro. Me divorciei, o Felipe ainda era bebê, Larissa tinha 2 anos. Felipe bebê. Fui morar sozinha. Minha mãe quis me dar uma lição de moral. Falou, você saiu da minha casa sendo 1, você não vai voltar pra minha casa sendo 3. Se vira. Quer se divorciar? Se vira. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Que se eu voltasse pra casa dela, ela ia me ajudar em tudo. Eu não ia crescer, eu não ia saber cuidar dos meus filhos. Eu fui ser mãe solteira, trabalhar, deixar meus filhos na escola de manhã, buscar meus filhos à noite, para poder dar um futuro para meus filhos. E foi o que aconteceu. Como eu estava falando, eu trabalhei na Volkswagen no Brasil, na ala 5 e na ala 17, na presidência. Saí da Volks, fui trabalhar na IDS, foi lá que eu fiquei grávida da Larissa. E do Felipe também. Fiquei na IDS quase 7 anos. Trabalhei lá quase 7 anos. Lugar que eu conheci muitas pessoas boas. Tenho contato até hoje. E eu vou falar pra vocês. Faria tudo de novo que eu fiz pra estar aqui hoje. Tudo. Cada coisinha. Eu sei o que é ser miserável, o que é ser pobre, o que é ser classe média e o que é ser rico. Eu passei por todas essas fases da minha vida. Cheguei a perder tudo, igual meus avós. Cheguei a voltar a ser pobre, sem ninguém saber, nunca demonstrar. Mas nunca deixei faltar nada para os meus filhos. Hoje aqui nos Estados Unidos todo mundo fala assim, a vida é fácil. A vida poderia ser mais fácil. Mas nós, como seres humanos, gostamos de dificultar as coisas. Não que seja simples, seja fácil, porque eu tenha documentos ou porque eu tenho green card com meus filhos e tenha casado com um americano que eu idealizei desde pequenininha, desde lá da rua Alemanha. Eu tinha meu sonho de casar com um americano, desde pequenininha. Cara, desde que eu visitei os Estados Unidos pela primeira vez, eu falava assim, eu vou casar com um americano, eu vou morar aqui. Cá estou. O James é o homem da minha vida. É o homem que eu idealizei desde pequenininha.
A minha mãe cresceu, viveu no Brasil durante muitos e muitos anos. Ela sim é patriota, ela ama o país. Meus avós italianos e espanhóis vieram para o Brasil, minha mãe nasceu no Brasil. Minha mãe ama aquele país. Eu nasci lá também, mas eu idealizei morar em outro país desde pequena, desde muito cedo. E eu acho que eu passei tanto isso para os meus filhos desde que eles eram pequenos, que eles idealizaram isso junto comigo. E é claro, eu não ia deixar minha mãe sozinha no país que eu perdi meus avós daquela maneira, naquela atrocidade. Minha mãe veio comigo. E eu, antes de casar, ainda perguntei pro James: você tem certeza que a carga é grande, cara? Tem eu, tem minha mãe, tem 2 crianças e a cachorrinha da minha mãe. Você tem certeza disso? Ele, não muito contente, ainda adotou um gato. Além de casar comigo, aceitar os 5, ele ainda adotou um gato. E aí eu te falo, que homem fabuloso esse que eu tenho. E devo muito ao meu marido, o homem da minha vida. E essa é minha história. História de vida, história de luta, história que eu lembro tomando que suco lá na João Pessoa, ou indo pro bar, onde todo mundo era bêbado, para comprar uma Itubaína de final de semana. E minha mãe dizer: olha, é só um copo, porque tem seu irmão, seu pai e eu também. E eu adorava refrigerante. E eu não podia tomar mais que um copo, porque eu não tinha dinheiro para comprar mais de uma Itubaína. Hoje eu posso dizer, passaria por tudo de novo, só para estar aqui. E não venha você me julgar sem saber toda a minha história, porque isso é um resumo. Mas, cara, eu passei muita coisa nessa vida. Muitas coisas boas também, mas muita coisa ruim. Muita. Vocês não fazem ideia. A carga aqui foi larga. É larga às vezes ainda, aqui também. Mas eu nunca desisti. Não sou de desistir. E não é agora que eu vou desistir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.